Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nessa segunda-feira estarmos juntos, meditando na palavra, buscando a presença do Senhor aí no conforto da sua casa ou onde você estiver. Para mim é um rico privilégio poder falar com você, me comunicar com você e ter a sua audiência. Sim, a sua audiência enquanto trocamos ideias concernentes à palavra do Senhor. Estamos fazendo aquela viagem, a convite sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, onde o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. E hoje a virtude que analisaremos é a mansidão. O texto diz assim, 5:22 de Gálatas, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mansidão. Essa era uma palavra que lá no Antigo Testamento trazia a ideia de humildade, uma palavra que significava inclinar-se. No Novo Testamento também traz a ideia de humildade, mas ela carrega consigo, acoplada aqui na significação, uma outra dimensão de gentileza, bondade e também amabilidade. Talvez na sua Bíblia esteja o termo amabilidade. Essa é uma característica que Jesus valorizou muito lá no célebre Sermão da Montanha, onde ele diz no capítulo 5, versículo 5 do Evangelho de Mateus, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que Jesus está dizendo aqui é que o manso é feliz. E a palavra bem-aventurado no Novo Testamento é uma palavra grega que é makarios, que significa muito, muito feliz e satisfeito. Assim podemos qualificar mansidão como serenidade, tranquilidade, gentileza, amabilidade e algumas características ainda oriundas dessa virtude tão maiúscula que deve ser agasalhada na nossa vida, no nosso coração. Deste modo, não orna, não coaduna, não combina, é antitético um cristão verdadeiro ser grosso, mal-educado, ríspido, estúpido, sabe assim, aquela pessoa que é um suprassumo da espiritualidade. Parece que está há 24 horas em oração, mas é um estúpido com as pessoas ao seu redor, grosso com a sua família, ríspido em todas as situações. Alguma coisa está errada na vida dessa pessoa. Ela precisa avaliar esse fruto ou essa virtude do fruto do Espírito no seu coração. Por outro lado, um cristão autêntico conserva um espírito de brandura, de gentileza, de amor. Aliás, mansidão no grego traz essa ideia de bondade, de amabilidade. Mas o que nós não podemos confundir, de maneira alguma, é mansidão com alienação, fraqueza ou mesmo covardia. A origem da palavra covardia, por conseguinte, remonta à ideia da cauda de um animal, ou seja, o rabo do cachorro. Quando o animal está com medo, ele se acovarda e coloca o rabo entre as pernas e vai se afastando. Por isso, ao analisarmos a palavra mansidão e os exemplos de homens mansos da Bíblia, logo percebemos que mansidão nada tem a ver com covardia. Pelo contrário, na maioria dos casos, o manso nutre em si um espírito de grandeza e de coragem. Talvez aqui caiba uma rápida explicação sobre o que é coragem, pois por mais que nós tenhamos a ideia de que o corajoso é o brigão, mas o manso, literalmente, ele carrega consigo um espírito de coragem, de firmeza, de valia e de valentia. Pois se por um lado o manso não é covarde, por outro lado também o corajoso não é o destemidão. Sabe aquela pessoa que chega sempre com um pombo de peito, resolvendo tudo no grito, tudo no punho, na força da goela? Sim, isso não é coragem. Isso é uma audácia disparatada e pode se transformar em algo muito perigoso, pois em algum momento pode custar caro e esse tipo de coragem entre aspas, pode até ser letal para a vida de uma pessoa. Por isso, não confunda atitudes de intrepidez estúpida com coragem. E nem tampouco associe gestos pusilínimes com mansidão, pois corremos o risco de ver alguém totalmente acovardado, identificando-se com o sereno, com o calmo. Assim, agir de maneira corajosa é estar cônscio de que o seu esforço, o esforço que você está empreendendo para o enfrentamento de um determinado problema, está coadunado com os seus princípios, com os seus valores e para o benfazejo coletivo. Quando essa compreensão é contemplada, não há mais obstáculos a serem vencidos, senão se posicionar de maneira corajosa, veja só,
mansa, mas corajosa. Por isso, o poder do manso não reside num discurso logorreico de intimidação ou imposição de medo, mas ele está encharcado de firmeza, amor, moderação e sabedoria. E tudo isso que acabo de dizer só pode fazer sentido na vida de alguém que buscou do alto, literalmente do alto, essa mansidão. E nós podemos ver nos exemplos bíblicos, aliás, a Bíblia traz inúmeros exemplos de personagens bíblicos que nutriram mansidão. Mas o mais famoso deles nessa direção é o exemplo de Moisés, porque a própria Bíblia vai dizer em Números capítulo 12, versículo 3, que ele foi o homem mais manso da face da terra. Lembre-se, Moisés não foi sempre assim. Ele, por exemplo, foi alguém bastante iracundo quando, no episódio lá de Êxodo, capítulo 2, versículo 12, quando ele viu um egípcio maltratando um conterrâneo, um patrício, um hebreu, e ele então matou aquele egípcio. Mas depois que ele foi tratado, moldado e mudado pelo Senhor, ele passa a ser o homem mais manso da face da terra. E a Bíblia conta várias histórias de Moisés nessa direção. Dentre elas, conta uma quando as duas maiores autoridades do povo de Israel se levantaram contra eles. Essas autoridades eram seus irmãos Miriam, que era profetisa em Israel, e o seu irmão Arão, sumo sacerdote. Moisés havia tomado ali uma determinada decisão que causou um desagrado, um descontentamento nos seus irmãos. E esses se dispuseram a depô-lo, a tirá-lo da liderança. O texto mostra que Moisés não fez absolutamente nada. Ele não levantou um dedo sequer em sua defesa. E aqui aprendemos um princípio com Moisés no que tange respeito a ser manso no Senhor. Porque o manso espera que Deus julgue a sua causa, pois ele sabe que o julgamento do Senhor é sempre equânime, é sempre justo, é sempre perfeito. O final da história os irmãos já conhecem. Deus chama os três para uma conversa lá na tenda, e lá no capítulo 12, versículo 6 ao 8, vai dizer o seguinte: e disse Deus, disse o Senhor, ouçam as minhas palavras, falando para Moisés, Arão e Miriam, naturalmente dirigindo mais objetivamente para Arão e Miriam. Ele diz: quando entre vocês há um profeta, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face e claramente, e não por enigmas. Por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? E a história continua, depois você leia Números capítulo 12, você vai ler lá que Miriam foi acometida de uma chaga ou de uma lepra e sofreu muito com isso, até que Moisés intercedeu por ela e ela foi curada e voltou ao arraial do Senhor, cantando, louvando e adorando ao nosso Deus. Mas o que tem aqui de princípio é que o manso, ele não busca de maneira alguma se autodefender. Ele espera a defesa do Senhor. O mesmo comportamento aconteceu com os filhos de Coré, lá no capítulo 16 do mesmo livro de Números, Datã e Abirão, quando eles se insurgiram contra Moisés. A mesma coisa acontece. Deus é o julgador. Por isso, meu querido e minha querida, a Bíblia sempre vai dizer que um homem manso, uma mulher mansa, tem literalmente no seu coração o benfazejo divino e ele não maquina coisas contra as pessoas. Foi assim no caso de Moisés. Antes ele sempre coloca a sua questão diante do Senhor e o Senhor fará o melhor julgamento. O manso faz isso apresentando a Deus o seu problema e espera que Deus tome a decisão. Mas quando olhamos para a vida de Moisés, o vemos, por exemplo, liderando um numeroso povo. Mais ou menos 2 milhões de pessoas estavam sob a sua liderança de maneira firme. Ele teve que digladiar-se, por exemplo, com vários exércitos e vários povos a fim de conduzir o povo à terra prometida. E você diria, mas ele não era manso? Sim, ele era manso, mas ele sabia fazer uma canalização do poder que existia dentro dele para uma atividade com um propósito muito bem definido. Por isso, a mansidão, mais uma vez, não é alienação, não é fraqueza, mas é a sabedoria de canalizar suas forças e utilizá-las para o propósito adequado com amor, bondade e inteligência. Davi agiu assim na sua vida porque diversas vezes na caminhada, na sua história, ele tivera a oportunidade de ascender ao trono, tirando a vida do rei Saul, mas em todas elas ele recusou e se manteve no espírito de mansidão e
humildade. Porém, o maior de todos os exemplos de mansidão é o nosso Jesus. Ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Contudo, mesmo sendo o exemplo maior no que tange respeito à mansidão, e aliás, no que tange respeito a tudo na nossa vida, mas aqui em específico a mansidão, Jesus sempre foi firme no combate à injustiça, na opressão exercida pelos líderes religiosos em relação ao povo. Ele foi austero quanto à deturpação do templo, pois o povo de Israel estava transformando o templo, a casa do Senhor, num covil de salteadores. Neste episódio, por exemplo, a mansidão de Jesus, ele usou a mansidão e ao mesmo tempo a firmeza, porque ele pega um azorrague, que é um chicote, sai chicoteando todo mundo, derruba as mesas dos cambistas e diz: essa é a casa do meu pai, esse é um lugar de adoração. Por isso, mansidão não é alienação. E o grande segredo aqui, meu querido e minha querida, é conciliar mansidão com coragem, espírito pacífico com determinação, tranquilidade com autoridade. Amados, assim como em todas as outras áreas das nossas vidas, aqui também nós não conseguiremos gerar em nós essa mansidão. Podemos conciliar, podemos buscar todas as estratagemas, mas se o Espírito de Deus não inocular em nós esse fruto, que é o fruto do Espírito, e aqui essa virtude em especial, jamais exerceremos de maneira adequada. Precisamos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas todos os dias, para que de maneira que venhamos a realizar as nossas atividades com mansidão, domínio próprio, tendo de fato a vida que o Senhor deseja que nós tenhamos. Caso contrário, eu poderei ser alguém que age acreditando que é manso, mas não passarei de um fracote. Eu serei um intempestuoso, um estúpido, achando que sou corajoso, mas efetivamente não serei manso e nem tampouco corajoso, pois esse é um atributo que só podemos encontrar no Senhor. Fora dele, certamente não encontraremos na medida que precisamos. Termino essa reflexão referenciando os benefícios da mansidão aplicada em nossas vidas. Em primeiro lugar, o manso conquista as pessoas. Quem não gosta de estar perto de alguém com essas características que nós estamos elencando aqui? O manso, ele vai defenestrando de perto de si toda a inimizade, toda a rispidez, toda a digladiação, pois quando alguém segue tentando colocar a qualquer custo, travar uma briga ou uma contenda, ele com brandura, ele responde. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor. O manso responde de maneira branda. Portanto, um brigão perto do manso perde até o rebolado, pois o objetivo dele nunca será alcançado. A minha mãe usava uma expressão, era um ditado, e ela dizia o seguinte: fulano veio com um quente e saiu com 2 fervendo. No caso do manso, é realmente assim que acontece. Mas não porque ele soltou os cachorros em cima daquele que é o seu agressor, e sim porque ele agiu com amor, mansidão. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 20, que quando agimos assim, nós amontoamos brasas na cabeça dos nossos inimigos. Ainda Provérbios capítulo 25, versículo 15, vai dizer o seguinte: a língua branda esmaga os ossos. A língua branda se torna um punho poderoso da revelação divina na sua vida. Outro benefício para os mansos é que ele sempre estará em paz consigo mesmo. Sim, porque uma pessoa branda que se comporta dessa maneira vive sem buliço interior, ele vive sem ansiedade, ele vive sem a angústia do mundo ao nosso redor. Mas o maior de todos os benefícios tem a ver com a promessa feita pelo maior de todos os mansos, Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte. É o texto que lemos logo no início, capítulo 5, versículo 5, diz: os bem-aventurados, que são os mansos, herdarão a terra. Não é por acaso que Jesus arrolou essa virtude como essencial para uma vida feliz aqui na terra e, por conseguinte, a herança nos céus. Pois o manso tem plena consciência que, por ele mesmo, ele não tem direito, pelos seus méritos, ele não tem nenhum direito de reivindicar nada. Mas quando vivemos de maneira mansa e de maneira humilde, nós conquistamos o favor das pessoas e, ao mesmo tempo, o favor do Senhor. O manso aprendeu o princípio lá de Salmo, capítulo 37, versículo 5, que diz:
entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sim, o manso sabe que entregando o seu caminho ao Senhor e vivendo em plena dependência, a promessa contida também no versículo 3 do capítulo 37, que diz: assim você habitará na terra e desfrutará em segurança, será realizada em sua vida. Ele habitará nessa terra em segurança. Mas ainda tem uma promessa muito mais auspiciosa lá no capítulo 37, versículo 11, que diz que o manso herdará a terra por herança. E aqui nós podemos aplicar não essa terra física, mas aquela mesma terra que Jesus está propondo em Mateus capítulo 5, versículo 5. Portanto, essa é uma virtude difícil de se praticar, mas é possível se estivermos submetidos ao Senhor. Meu querido, minha querida, pratique isso e viva melhor na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no seu convívio em geral, além do que guardará a promessa do Senhor, que é o nosso maior exemplo, Jesus, a promessa de que viveremos lá na glória dele por herança. Pratique isso e viva melhor em nome de Jesus. O nosso motivo de oração para essa noite é para que o Espírito Santo faça obra no coração das pessoas que amamos, que estamos orando. Estamos no 25º dia da nossa campanha. Jesus transforma a minha família, a nossa família, e o nosso pedido hoje é esse. Ore pela sua família, pratique isso, seja de fato um homem, uma mulher mansa e viva o princípio do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.